como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Amém. A primeira igreja presbiteriana de Juiz de Fora está completando agora 63 anos, no dia 11, mais especificamente, 63 anos de organização eclesiástica. E essa igreja tem sido um celeiro de ministros do Evangelho. E eu fiz uma recordação, não sei se muito correta, mas eu creio que sim. Nós, nesse período de vida da igreja, temos mais de 16 ministros já ordenados, atuando nas igrejas no Brasil, no nosso presbitério e em outros presbitérios. Hoje, pela graça de Deus, provavelmente o 17º ministro que Deus chama dessa igreja será ordenado ao ministério da palavra. E no próximo ano, nós temos ainda um seminarista concluindo o seu curso, nós teremos o 18º. É uma lista grande e poucas igrejas realmente têm esse privilégio de ter tantos jovens dentre os seus chamados para exercer a mais gloriosa de todas as funções na face da terra, que é pregar o evangelho da graça de Deus, que é poder anunciar ao mundo a salvação em Cristo Jesus, que é se tornar embaixador do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Nada supera esse chamado. Nós somos chamados de diversas maneiras, cada um de nós é chamado dentro da sua função, da sua profissão, daquilo que Deus vocaciona a cada um. Mas o ministro do Evangelho, ele é vocacionado de uma maneira especial, porque ele vai ter uma missão difícil, árdua, mas gloriosa diante do Senhor. E por isso nós estamos alegres, por isso estamos gratos a Deus nesta noite, por isso o nosso coração se enche de júbilo, de alegria, por este privilégio de continuarmos escrevendo a história desta igreja e também a história da Igreja Presbiteriana do Brasil, ordenando mais um de seus jovens ao sagrado ministério da palavra. Que privilégio, irmãos. Que bênção que Deus tem concedido a este povo, vocacionados, chamados jovens para este ministério da palavra. No texto que nós lemos, nós vemos o apóstolo Paulo descrevendo a sua estada na cidade de Tessalônica, uma cidade da Macedônia, depois que ele esteve em Filipos e ali plantou a primeira igreja cristã na Europa, e ele ali foi preso, foi açoitado, ali ele sofreu humilhação no meio por parte das autoridades romanas, e mesmo diante disso, Paulo se dirige a Tessalônica, e ali a palavra de Deus nos diz em Atos capítulo 16, que por 3 sábados seguidos ele pregou o evangelho numa sinagoga. E essa pregação de Paulo provocou reações. Um grupo grande entendeu a mensagem, aceitou a sua mensagem, mas o outro grupo rejeitou, e esse grupo que rejeitou era um grupo político e religioso que tinha poder, e Paulo então teve que ser escondido pelos seus irmãos, e à noite ele foi tirado daquela cidade e levado para uma outra, para que ele não fosse preso ou morto por causa da pregação do evangelho. E Paulo aqui então descreve, agora escrevendo aqueles irmãos da igreja de Tessalônica, ele fala sobre a sua estada ali. Ele descreve como foi o seu comportamento, como ele agiu ali. E nesse texto, nós podemos tirar para nós hoje algumas lições extremamente preciosas para nós,
como igreja, que tem sido vocacionada e chamada por Deus para oferecer jovens ao ministério, como para o nosso ordenando nesta noite, aprendendo algumas coisas que o apóstolo Paulo coloca aqui, que são fundamentais no exercício do ministério da palavra. E eu quero destacar aqui apenas 3 para que nós possamos aproveitar bem aqui o nosso tempo. Em primeiro, coisa que Paulo coloca aqui, que o ministro do Evangelho, ele precisa ter uma ousada confiança em Deus para anunciar o Evangelho da cruz. Ele diz isso no versículo 2, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus. Ele diz mesmo que foi no meio de muita luta. O anúncio do Evangelho de Deus é sempre no meio de muita luta. Mesmo onde não há perseguições, aquele ministro que quer pregar a palavra de Deus com fidelidade, ele tem muitas lutas. Lutas internas, lutas espirituais, lutas com o próprio texto que Deus coloca no seu coração para pregar, e muitas vezes são textos difíceis. E textos, às vezes, que vão causar alguma comoção na igreja. E ele luta. Senhor, mas essa palavra é dura, essa palavra é pesada. Mas ele tem em obediência de trazer a mensagem que Deus coloca no coração dele, e não aquilo que ele quer pregar. Então, o exercício é sempre no meio de muitas lutas, como o apóstolo Paulo diz aqui, não apenas perseguições físicas, mas a luta espiritual, a luta interna para apresentar a pureza do Evangelho. E por isso, o ministro do Evangelho precisa ter uma ousada confiança em Deus. Não em si mesmo, não na sua capacidade intelectual, não na sua formação teológica, não porque seja uma pessoa inteligente, capaz de agradar o público, de ser eloquente, mas uma ousada confiança em Deus e somente em Deus, e não nele, e não na posição que ele ocupa, e não nos recursos da igreja que ele dirige, porque se ele confiar nessas outras coisas, o seu evangelho, o seu ministério será um fracasso. Mas quando ele é ousado, a sua confiança é ousada em Deus, o apóstolo Paulo diz que o seu ministério nunca será infrutífero. Ele diz aí que a estada dele lá entre os Tessalonicenses não foi infrutífera. Ele passou ali apenas algumas semanas, mas ele deixou ali plantada uma igreja. A mensagem dele provocou reações a favor e reações contrárias. O fruto está nisso. O ministro do Evangelho é chamado para pregar o Evangelho, não apenas para ver pessoas se convertendo, mas quando ele prega o Evangelho é anunciado. Aqueles que rejeitam, também ali está o resultado da pregação daqueles que rejeitam a mensagem salvadora. Por isso, o ministro do Evangelho precisa ter essa ousada confiança, viu, Rafael? Em Deus e somente em Deus, sabendo que Ele vai sustentar você no meio das lutas e das dificuldades. E diz o texto que essa confiança é para anunciar o Evangelho. Não é para contar caso, não é para divertir o auditório, não é para fazer graça, não é para se engrandecer, mas é uma ousada confiança para pregar e somente pregar o Evangelho da cruz de Cristo. O Evangelho da redenção, o Evangelho que tira o pecador da mais terrível situação e o transforma em filho de Deus. Ousadia, ousada confiança em Deus para pregar este Evangelho redentor, o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Que Deus realmente, você pense nisso, nessa confiança, coloque toda a sua confiança no Senhor Jesus, que Ele vai sustentar o seu ministério. Uma segunda coisa que eu quero destacar nesse texto, e que o apóstolo Paulo coloca, que o ministro do Evangelho, ele precisa ser aprovado por Deus. No versículo 4 ele diz, pelo contrário,
visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, e assim falamos, aprovado por Deus. Na igreja presbiteriana, são os concílios que aprovam alguém como ministro da palavra. Depois vai ser descrito aqui esse processo. Não é a pessoa apenas que quer ser pastor, não é a pessoa apenas que sente o chamado, esse chamado precisa ser confirmado pelos diversos concílios da igreja. Porque, irmãos, se Deus não chama alguém para o ministério, é impossível exercer o ministério. Só exerce o ministério e só persevera no ministério aqueles que realmente foram chamados e aprovados por Deus. Muitas pessoas hoje tornam-se pastores para terem alguma igreja, para serem... O pastor agora virou status, por incrível que pareça. A pessoa ter título de pastor é status. E tem gente procurando isso. Mas sem essa aprovação de Deus, é impossível. É impossível. Deus precisa aprovar o ministro. Ele não é aprovado pelos homens. Deus usa os concílios da igreja para aprová-lo. Mas a aprovação vem de cima de tudo de Deus. Porque é Deus quem vai capacitar esse homem para o anúncio da palavra de Deus. E quando ele sabe que a sua capacitação e a sua aprovação vem a Deus, ele vai ter um objetivo só na sua vida: agradar aquele que o arregimentou, como diz o apóstolo Paulo. Agradar aquele que o chamou e o aprovou. Porque se for de outra maneira, se alguém entrar no ministério pela mão de homens, pela mão de uma igreja, ele vai querer agradar esta igreja, para manter a sua posição. Ele vai querer, às vezes, usar palavras de bajulação, como diz aqui o apóstolo Paulo. Ele pode ser tomado por intuitos gananciosos, porque o seu chamado está nele mesmo. O seu chamado está na igreja, está nas pessoas. Mas a palavra de Deus diz que o ministro do Evangelho, ele precisa, acima de tudo, ser chamado e aprovado por Deus e ter essa consciência de que não é porque ele é mais capaz, não é porque ele tem mais conhecimento, mas Deus tem chamado as coisas loucas do mundo, aquelas que não são, para envergonhar as que são. Por isso o ministro do Evangelho fiel, dedicado, ele está nas mãos do seu Deus. Foi Deus quem me chamou. Foi Deus quem me vocacionou. E eu estou aqui para a glória de Deus. Eu não estou aqui para agradar a ou a B, mas eu estou aqui para fazer a vontade do meu Deus, do Senhor da minha vida. Pense nisso também, meu caro Rafael, que você está nessa posição, porque Deus aprovou, porque Deus o chamou de uma maneira muito especial. E não porque você teria algum mérito, mas foi aprovado por Deus. E o apóstolo Paulo aqui usa essa expressão que eu acho extraordinária. Fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho. Nós desprezamos tanto o Evangelho. O Evangelho para nós muitas vezes é algo que nós passamos por cima. Mas diante de Deus o Evangelho é uma preciosidade. É uma joia de grande valor. E Deus não tem confiado esse Evangelho a qualquer um. Mas Ele tem chamado algumas pessoas específicas na história da igreja, para colocar nas mãos dessas pessoas o precioso Evangelho da graça de Deus. A única mensagem redentora de esperança para esse mundo caído e sem esperança. Que privilégio, que privilégio. Quando o homem entende esse chamado de Deus, ele se torna independente. Ele não precisará então buscar a aprovação dos homens. Ele se sentirá livre para realmente falar aquilo que precisa ser falado, vindo
da parte de Deus, ele vai se tornar realmente boca de Deus no meio do seu povo. Mas ainda uma terceira razão que o apóstolo Paulo coloca aqui, que além de ter uma ousada confiança em Deus para pregar o evangelho, além de ser aprovado por Deus e chamado por Deus, o ministro do evangelho é chamado para ter uma vida piedosa, justa e irrepreensível. Versículo 10, o apóstolo diz como ele se comportou ali. No versículo ele diz, olha, vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. O ministro do evangelho, ele não é um homem diferente dos demais. Ele não é um ET, mas ele é um homem, um jovem, igual aos outros, mas que recebe esse chamado. Mas o seu chamado, além daquilo que nós já dissemos aqui, importa em que ele tenha uma vida diferenciada. Que ele tenha uma vida onde ele se torna modelo para o rebanho de Deus. Com todas as suas defeitos, com todas as suas fraquezas, mas ele vai lutar diariamente, constantemente diante de Deus, para ter uma vida piedosa, justa e irrepreensível. Porque somente tendo uma vida assim, diz o apóstolo, ele terá autoridade para exortar, consolar, admoestar o povo de Deus, como diz no versículo 12, exortar o povo de Deus a viver de modo digno de Deus, poderá exercer a disciplina, porque ele vai se tornar um modelo de piedade, de justiça, de santidade. É pesado. É pesado. Como eu dissemos, é um privilégio. Mas ao mesmo tempo o chamado de Deus para um jovem se torna às vezes um peso tão grande. Por isso, se alguém quiser exercer essa função sem ser chamado, ele não vai conseguir. Porque ele é chamado a viver de modo piedoso, justo e irrepreensível diante do rebanho de Deus. E nós sabemos que nós somos seres caídos, pecadores, sujeitos a todo tipo de falha. Mas o ministro de Deus, ele é chamado para ser esse modelo, para ter uma vida diferenciada. Não que ele vai ser o santinho, diferente de todo mundo. Uma piedade de aparência. Mas ele vai, dentro das suas fraquezas, ele vai ser humano, vai ser gente, mas alguém dependente da graça de Deus. Alguém dependente da mão de Deus segurando para que ele não caia. Da mão de Deus sustentando cada caminhada que ele der. Viver justa e irrepreensivelmente. O apóstolo Paulo fez isso ali naquela cidade. E ele cita o exemplo dele, que ele abriu mão do seu próprio sustento para que não fosse pesado aquela igreja. Ele disse que poderia exigir, como ministro, o seu sustento, mas ele ali de maneira espontânea, porque ele queria deixar um exemplo, ele queria marcar a sua presença, diferenciar a sua vida de talvez de tantos falsos profetas que passavam por aquelas cidades explorando o povo. Paulo ali dá um exemplo de uma vida piedosa, justa e irrepreensível diante de Deus. Pense nisso, meu caro Rafael, do chamado de Deus para a sua vida. Luta diária, constante, contra as ciladas do diabo, contra as tentações deste mundo, contra o brilho deste mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. São 3 situações em que o ministro do Evangelho pode cair e precisamos estar muito alertas sobre isto. Por isso, irmãos, concluindo essa palavra, nesse dia de júbilo, de gratidão, de alegria,
pelos 63 anos da nossa igreja, pelo grande número de ministros do Evangelho que Deus tem levantado aqui neste lugar. Júbilo e alegria por mais um dos nossos jovens, que será hoje ordenado ao sagrado ministério da palavra. Nós devemos agradecer a Deus por estes privilégios. Devemos agradecer a Deus pela vida dos pastores, lembrando dessas palavras do apóstolo Paulo, que o ministério pastoral, ele é exercido com uma ousada confiança em Deus e ninguém mais. O pastor depende somente de Deus para tudo na sua vida. Aonde Deus o mandar, ali ele irá, na dependência do Senhor, e não dos homens. Lembrar que o ministério pastoral, ele é exercido por homens falhos como os outros, mas que foram aprovados por Deus, chamados por Deus, e por isso eles têm uma posição de independência para glorificarem a Deus acima de tudo. E lembrar que o chamado dos pastores é para uma vida piedosa, justa e irrepreensível, que os torna capazes de exortar, consolar, admoestar, para que o povo de Deus viva de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e a sua glória. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Ore pelos seus pastores. Tenha paciência com eles. Tenha um coração grato a Deus por esses homens, muitos deles ainda jovens, que têm sido chamados e vocacionados para essa missão tão gloriosa, mas também de muita luta, para que eles possam pregar o Evangelho da cruz com toda intrepidez. Possam viver vidas piedosas, justas e irrepreensíveis, para a glória de Deus, para a expansão do reino, para que o Senhor Jesus volte o mais breve possível. Que Deus os abençoe. Parabéns, Rafael. Deus o abençoe. Passar a cerimônia.